ser a última, penúltima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente vai encerrar e falar sobre saúde emocional, mas, obviamente que o assunto vai continuar o resto da vida da gente, enquanto a gente estiver aqui na Terra. E o ser humano vai precisar, sim, sempre da saúde emocional, independentemente de setembro amarelo ou outubro amarelo. É importância a gente ter sempre uma mentalidade saudável, emoções saudáveis. Isso é muito importante. Mas esse mês, pelo menos, mais de um mês, eu acho, nós trabalhamos muito nessa área aí da saúde emocional. E hoje eu vou falar sobre o suicídio, um assunto um pouquinho pesado e que deixa a gente assustado de alguma forma. Mas o suicídio é algo também que está no nosso dia a dia, infelizmente. Sobre suicídio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Vamos falar um pouco sobre suicídio. Suicídio é um acontecimento que nos assusta, muito assustador. Por que assustador? Porque é muito surpreso. Acontece de repente. De repente para nós que somos de longe. Mas às vezes a família está acompanhando uma situação desagradável de alguém que está precisando de ajuda, porém a família não ajuda. Ou alguém que não está prestando atenção. A pessoa que está maquinando ideia suicida, isso que não fala com ninguém, tudo é sigiloso, tudo é secreto. Quando de repente, quando a pessoa vai se surpreender, não, o fulano tal morreu. Como que ele morreu? Não, porque se matou. Mas como assim? Se matou. Se enforcou, tomou algum veneno e se matou. Ou se jogou debaixo de uma ponte, jogou debaixo do andar, se matou. Para nós que estamos de longe, é assustador, é lógico. Mas às vezes as pessoas, até mesmo as pessoas que moram, que convivem com a pessoa, nem se apercebem com isso aí. Porque tudo começa aqui, da pessoa, e aqui na mente. Ninguém consegue ler o que está escrito na mente da gente. Ninguém consegue ver o que está acontecendo aqui no coração da gente. Tudo aqui sigilo. Enquanto a gente vai carregando essa carcaça aqui, que é o corpo, um monte de coisa acontecendo aqui dentro do corpo. Esse é o mundo borbulhando aqui no nosso coração, na nossa mente. Um monte de coisa acontecendo, enquanto a gente vai andando para cima, para baixo. Você olha, o fulano está lindo, aquela moça está linda, mas você não sabe o mundo que está borbulhando aqui na alma ou na sua mente. Aqui é Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Não sejais demasiadamente ímpio, nem seja, louco, porque morreria fora do seu tempo. Por quê? Por que morrer fora do tempo? Porque você nasceu no tempo de Deus. Você foi criado no tempo de Deus, ou tem sido criado no tempo de Deus. Tanto quanto você nasceu no tempo de Deus, e também você vai sair desse mundo no tempo de Deus. Não no tempo que você quer. Você não nasceu nesse mundo no tempo que você queria. Por mais que nós temos aqui aquele nascimento biológico, né, completando 9 meses, a criança nasce e tal. Até tem criança que nasce com 7 meses, com 6 meses. Mas não é do jeito que a gente quer sair desse mundo. Não aguento mais, ter que sair desse mundo. Vou para onde? Que mundo? A gente vai falar sobre isso. O que é um suicídio? Um suicídio é uma tentativa de escape do sofrimento inaceitável que uma pessoa enfrenta, muitas vezes acompanhado por sentimento de desespero e isolamento. Algumas causas de suicídio.
Depressão, coisa que a gente tem falado aqui várias vezes. Depressão é aquele sentimento ou aquele ânimo deprimido ou deprimente, que você não tem mais vontade de nada, todas as vontades, desejos, vão se diluindo de alguma forma, você não tem mais vontade de se cuidar, não tem mais vontade de se alimentar. Todas aquelas vontades que você tinha de ter prazer, de viver, vão se diluindo, vai acabando, vai diminuindo, e aí a tristeza toma conta do seu coração. Aí você vai levando a vida, sem ninguém perceber. Eu te pergunto, por exemplo, hoje é quinta-feira. Desde domingo passado até hoje, qual é o sentimento, qual é a emoção que insiste no seu coração? Qual é a emoção que insiste em permanecer no seu coração? Desde domingo passado. Domingo passado já passou, como a gente falou que é passado. Mas há algum de nós, desde domingo passado, ou quem sabe, sábado passado, mês passado, ainda continua aquele sentimento, aquela emoção de tristeza, há muito tempo atrás. Não sai dentro da sua alma aquele sentimento, aquela emoção. Então, presta atenção, toma cuidado, porque a luz amarela já está acesa. Quando um sentimento ruim, a emoção ruim, doentia, persiste em você por muito, muito, muito tempo, porque o bicho está pegando. Não é comum isso, não é normal. Não é comum. Então, algumas causas do suicídio é a depressão. Segunda causa do suicídio, o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa ansiosa doentiamente, né? Aquela ansiedade doentia. Transtorno bipolar. Problemas na família, e muitas. Problemas familiares. É casamento, é traição, é violência na família. Morte na família. Assassinato na família. Doenças que ninguém esperava, né? E doenças prolongadas na família. E também o bullying, quando acontece no ambiente virtual ou físico. Às vezes até aquelas brincadeiras que a gente faz, né? E há algumas brincadeiras que a gente tem entre nós. E para você que está brincando, você está falando que é brincadeira. Mas quem está ouvindo, essa brincadeira nem sempre interpreta como brincadeira. Talvez pode estar interpretando como ofensa. Por isso que a gente tem que brincar até com sabedoria nas nossas vidas. Até dentro da nossa casa, entre ambientes, entre irmãos, está brincando. Ô gordo, ô cabeção, ô barrigão, ô preto, ô negão, não sei o quê. Para você que está liberando, soltando aquela palavra, está brincando. Mas quem está ouvindo aquela brincadeira, sentindo ofensivo, triste, daqui a pouco está se sentindo humilhada, envergonhada, é um processo já de bullying. Que não quer mais voltar no ambiente, não quer mais falar, não quer mais aparecer naquele ambiente que você está brincando. Para você é uma brincadeira normal. Porém, a brincadeira que é sua, nem sempre é do outro. Nem sempre é do outro. E para brincar com uma pessoa, tem que ter muita intimidade com ela. Você não pode brincar com qualquer pessoa. Eu sempre falei sobre isso aqui. Tem uns amigos que a gente brinca, tira sarro um do outro aí. Chama de negão, mas nem todo mundo que me chama negão. Por respeito. Nem todo mundo que brinca comigo, nem todo mundo. São poucas pessoas que brincam comigo. Pessoas que têm mais intimidade comigo, mais próximas de mim. Né? Nem a minha esposa brinca comigo. Né? Às vezes, enquanto ela é muito radical, ela não gosta muito de brincadeira, não. Tem algumas horas aí que elas fazem, mas abrem o espaço aqui de brincar. E eu olho para ela e falo que agora você está tirando um sarro de mim, né? Está brincando comigo agora, né? Ela dá risada, mas nem ela brinca comigo, né? Então, brincadeiras que você faz são sadias. Tem que brincar? Tem que brincar. Mas brinca com quem você tem intimidade. Às vezes você nem conhece a pessoa, está tirando sarro, está brincando. Aquela brincadeira que é sua, para quem está te ouvindo, vira uma ofensa. Constrange. A pessoa fica triste.
Aí vai começar o quê? Processo de bullying. Ficar se entristecendo. Isso tanto quanto virtual, como também no ambiente físico. Também o suicídio pode acontecer por causa de traumas emocionais. Pessoas que carregam por si história de feridas do passado, violências que sofreram no passado. Eu estava agora conversando estava numa reunião, antes de aparecer aqui, estava falando com o irmão que, infelizmente, hoje a família se tornou um lugar de guerra. Família que se tornou um lugar de decepções, infelizmente. Família que se tornou um lugar de matança, infelizmente. Disputa pela herança, principalmente. Aonde que deveríamos ter ambiente saudável, amizades, companheirismo, virou um ringue, torcendo para quem vai morrer primeiro, para ficar com a herança. Infelizmente. Esse ambiente é familiar, onde acontece estupro, onde acontece violência sexual, onde acontece humilhações na família, onde acontece traições na família. Temos perdas significativas na família, aquelas perdas que a gente fala, puxa vida, eu não esperava que ia perder a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa. Perdi. Foi embora. E essas perdas deixam ferida dentro da gente. E aquelas feridas não cicatrizadas vão continuando fazendo o quê? Causando depressão, que pode levar para suicídio. Quando uma pessoa sofre com os problemas de saúde mental, ou como depressão, perturbação mental, transtorno mental, esquizofrenia, tristeza intermináveis, esse é um risco que a pessoa leva, passa para não cair, ou pode cair, numa depressão que pode levar ela a suicídio. Pessoas com problema de saúde mental acham que o suicídio em si é uma das formas mais fáceis de aliviar a dor humana. Mas isso não é verdade. A conclusão que muita gente passa, ou chegam, para aliviar a minha dor humana, a dor que estou enfrentando, é mais fácil me matar. Onde está escrito isso? Isso aí é uma invenção humana. Primeiro que a própria pessoa que está com problemas emocionais não está com cabeça boa para pensar numa coisa que seja verdadeira. Pensar que vou morrer, aí vou parar com o meu sofrimento. Mentira! Não é verdade que a morte vai parar ou vai cessar o seu sofrimento. Na verdade, a pessoa suicida, ela passa pelos 3 tipos de dores. A pessoa que está querendo se suicidar, ela passa por 3 tipos de dores antes de se suicidar. Ou até mesmo se suicidar. Primeiro, a dor atual da depressão, ou qualquer tipo de dor que ele está enfrentando. A depressão dói. Como dói? É sofrido. A pessoa está carregando aquela tristeza o tempo todo. Tristeza do momento atual que ela enfrenta todo dia. A vida que ela não está vivendo no dia a dia. Para ela, a vida dela acabou, mas está empurrando a vida em si com a barriga. Dor que ela sente, que não fala com ninguém, que não, ninguém sabe disso, mas sente dor. A segunda dor, a dor das ferramentas usadas para cometer suicídio. Acha que a pessoa pegar corda para se pendurar no pescoço vai ser gostoso? Ou acha que vai tomar aquele veneno, colocar, vai ser doce, ou sei lá, que gosto que tem, que sabor que tem aquele veneno também? Não quer tomar, graças a Deus, eu estou livre. Não quer saber disso. Ou acha que a pessoa vai se jogar em cima de um prédio, aliás, debaixo de um prédio, é gostoso, não vai doer? Dói!
todas as ferramentas que são usadas para suicídio, para a pessoa suicidar, são ferramentas que machucam a pessoa. Até mesmo ela morrer, a ponto de se sentir morta, literalmente, ela vai sofrer um pouco. Isso é uma outra dor. A terceira dor que a pessoa vai enfrentar é após que ela morrer. A pessoa morreu e nós que somos humanos, muita gente fala que não, morreu foi descansar. Aonde? Fala para mim, onde que foi descansar? Quem te inventou isso? Olha, quem te disse isso? Foi descansar onde? A dor que a pessoa sofrerá depois da morte é pura mentira que a morte acaba com a dor. Não, não acaba. Senão Deus não seria Deus. Senão toda a humanidade que está sofrendo pediria, vamos morrer para acabar com o sofrimento. Depois da morte, a dor ou a paz pode ser uma realidade na sua vida, depois da morte. Quem diz isso? A palavra de Deus. Primeiro, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O que Deus diz aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Mais uma vez, pois todos nós devemos quê? E aquela pessoa que suicidou também vai estar presente naquele lugar? Não? Todos nós, todos, sem exceção, vamos aparecer diante do tribunal de Cristo para receber recompensa de tudo que vocês fizeram aqui no corpo de Cristo, que é a igreja. Seremos recompensados. Agora, você crente, você trabalha aqui, ou você evangélico, por causa das lutas, sofrimentos, você fala que não, eu vou me enforcar. Você vai receber recompensa por causa desse suicídio. Vou tomar um veneno. Você vai receber recompensa por causa do suicídio que você cometeu. Qual é a sua recompensa? É galardão? Você vai ganhar um galardão porque você se matou? Isso? Isso que Deus está dizendo? Tanto quanto boas ou má, todos nós teremos ser recompensados. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o texto que tem sido muito citado. Capítulo 20, Apocalipse. Versículos 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 a 13. Vi também os mortos, são seres humanos, grandes e pequenos, a questão de poder e titularidade, em pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro aberto, o livro da vida. Havia sido aberto livros e livro. Repita comigo, livros e livro. O livro é um livro da vida, onde que está escrito, mencionado, todos os nomes que são salvos, pessoas salvas. Livros, onde são registradas todas as nossas obras. A sua vida, a prática da sua vida, escreve um livro. Tudo que você fala, o que você faz, está escrito nesse livro. E quando naquele dia, quando você chegar diante do trono, vai ser aberto o seu livro. Onde que vai ser relatado o que você falou, o que você fez, quanto que você mentiu, quanto que você roubou, quanto que você mal intencionou.
quando que você brigou, quando que você roubou, quando que você fez coisa errada. Está tudo registrado. Você vai assistir o seu filme. Que vergonha. Você esconde algumas coisas que ninguém sabe. É vergonha diante de Deus, logicamente. Então, a sua vida vai passar pela peneira. Vai ser julgada. Veja aqui no versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com os que tinha feito. Versículo 14. Então a morte e o Hades, inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos, versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. O seu nome está no livro da vida? Às vezes você querendo se matar, mas o seu nome está no livro da vida? Não é o pastor que está sugerindo, não é a opinião de uma igreja. Não é uma sugestão do pastor. Se você ama esse Deus, então essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não é o interesse do pastor. Se fosse eu, escolheria, né? Quais são as melhores pessoas que podem entrar no céu, outro não pode entrar. Mas não cabe a mim. A escolha, a decisão começa aqui na terra. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo. Quando você decide entregar o seu coração para Jesus, a partir de agora, o seu nome é escrito nesse livro da vida aqui. Vai ser registrado nesse livro da vida. Então o inferno será lançado no lago de fogo. O inferno é uma prisão temporária. E mais ou menos aqui como nós temos aqui aqueles ladrões que roubam celular no dia a dia, ou algum que comete algum crime, vai entrar numa prisão temporária. Depois que ele passar por julgamento, vai ser lançado no lago de fogo, que eternamente será queimado, perturbado. Agora te pergunto, aonde que está descanso depois da morte? Aonde está o descanso depois da morte? Aonde que está a praia da Astúria? A praia de Enseada? Ficar sentado olhando para o mar. Não há descanso depois da morte. Não há. Tanto quanto para os ímpios, como também para os incrédulos. Se você continuar lendo aqui o Apocalipse, você vai encontrar que aqueles que são salvos estarão cantando santo, santo, santo diante do trono. Tem gente que tem essa teologia, fica pensando, não, eu vou descansar no céu. Aonde? Aonde vai descansar? Se você ser preguiçoso aqui na terra, você não vai continuar sendo preguiçoso lá no céu. Lá é trabalho, a duração é 24 horas. Se você não tem Jesus lá no inferno, é 24 horas. Não tem escolha. Não, fui descansar. Conta outro. Olha outra Bíblia. Essa Bíblia de uma seita por aí. Na maioria das vezes, a faixa etária das pessoas que buscam o suicídio é entre 15 a 44 anos. Nessa faixa etária. Adolescentes até 44 anos. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Suicídio, a cada ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem no mundo pelo suicídio. Ou a cada 40 segundos, pelo menos uma pessoa tira a sua própria vida. Esse número supera a soma daqueles que morrem a cada ano vítima da guerra ou homicídio. Imagina a cada 40 segundos no mundo, alguém tira a sua vida.
Você não sabe. A cada 40 segundos, alguém no planeta Terra se mata. Se não está te jogando no rio, ou no lago, ou no mar, ou vai pegar a arma, vai te dar um tiro, se matar, ou vai tomar um veneno, ou vai se jogar em cima do prédio, um ponte. Alguém está se matando. 40 segundos. Sabe o que significa isso? Graças a Deus que você está aqui em pé. Deus tem nos guardado. A palavra que eu tenho para tanto quanto para mim como você, aconteça o que acontecer, passa a luta que esteja enfrentando, saiba que essa luta vai passar. A luta que você está enfrentando é passageira. Vai passar. Aguenta. Apenas é uma fase, não é para sempre. Porque a gente acorda, no dia seguinte você percebe, puxa vida, parece que um dia angustiado. É conta para cá, é cobrança para lá, é pressão de todos os lados, má notícia de todos os lados. Dá aquela sensação que esse dia hoje eu acho que eu não vou passar. Acho que não vale a pena. Tudo que eu tento fazer, dá ruim. Tudo que eu tento falar, dá ruim. Para onde que eu vou, todas as portas fechadas. Você pensa, não, melhor hoje, não tem mais jeito, vou acabar com a minha vida. Se acalma. Relaxa. Vai passar. Vai o quê? Vai passar. Está vendo no tempo que está dando hoje? Acho que esse filho fala a memória, domingo era diferente, não foi? O que nós chamamos de domingo? O sol gostoso, delícia. Agora o tempo mudou. Esse tempo vai continuar desse jeito? Não. Daqui a pouco sai do sol, a gente vai para a praia, fazer caminhada. É assim que é a vida. Tempo ruim, tempo boas, vai e vem. Nunca determina a sua vida pelo tempo ruim. Não, está ruim hoje, essa é a minha vida. Não é a sua vida. Vai passar. Esse tempo ruim é passageiro. Não há um tempo ruim eterno. Só se for longe de Deus. Não quer saber nada de Deus. Ou se você ficar aprontando para cá e para lá. Veja o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Descansa. Por que a gente não consegue descansar? Por mais que a gente ensina, prega, fala que vai descansar, mas difícil um ser humano descansar e relaxar. Na teoria a gente fala que já entreguei na mão de Deus. Se você já entregou na mão de Deus, deixa o controle da sua vida na mão do Senhor. E você descansa, relaxa. Não fique preocupado, porque Deus tem o seu melhor jeito de fazer, a sua melhor hora de fazer, o que tem para fazer na sua vida, na sua família, ou no seu casamento. Orou, entregou na mão de Deus, relaxa. Não se preocupe. Se preocupa com hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Durma bem. Acorda bem no dia seguinte. Nenhum dia é igual ao outro. A Bíblia diz que há tempo de chorar, como também há tempo de sorrir. Não olha para a sua vida, para a luta que você está enfrentando, para chegar à conclusão dizendo que não, essa vai ser a minha vida. Não. Deus que te criou não diz isso. Apenas é passageiro. O que você está enfrentando aqui é passageiro. Fala para quem está ao seu lado. O que você está enfrentando é passageiro. Vai passar. Vai passar. Digo isso para experiência própria. Como acabei de ilustrar aqui, há momento que eu acordo em casa e falo, meu Deus do céu, hoje eu acho que é um dia mal assombrado. Parece que hoje é sexta-feira 13.
Mas você vai orar, vai descansar, vai fazer as coisas do dia a dia, mas de repente o dia seguinte só tem má notícia, mas o outro dia que vem notícias lindas, notícias maravilhosas, até notícias e acontecimentos que te constrangem, você dizer, puxa vida, não merecia tudo isso. Assim que é a vida. Há dias maus, há dias bons. Amém? Você não é o único ser humano a ser tentado para se matar. Não é. Na Bíblia, nós temos história de personagens. Alguns foram tentados para se matar, a suicidar-se. Outros resistiram e outros não resistiram. Em Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7, conta a história de Jesus quando ele foi tentado no deserto, das 3 tentações que ele enfrentou. E a segunda tentação que Jesus enfrentou era o suicídio. Ele foi induzido a se matar. Ele estava jejuando 40 dias, 40 noites, quando Satanás lhe aparece lá no deserto, dizendo para ele que, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde para ele que não só de pão viverá o Filho do Homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Pai. Satanás não aguentou e trouxe outra sugestão de uma tentação, no versículo 5 a 7. Satanás diz, então a Bíblia diz, o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus foi induzido à tentação. Se mata. Ser filho de Deus, se mata. Você vai ressuscitar depois. Se mata. É a indução que o diabo traz aqui na nossa mente, na nossa cabeça. Ele cria um cenário de suicídio, te induzindo, melhor se matar. A sua vida está acabada. Deus não está te atendendo mais. Se joga. Vai. Mas o que Jesus fez? Resistiu. Repreendeu Satanás. Sai daqui, capeta. Sai fora. Também lá em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, o versículo 16, versículo 26 a 28. Depois do terremoto que aconteceu lá na prisão, de Filipe, o prisioneiro, o carcereiro, que estava ao redor, guardando o apóstolo Paulo e Silas, quando viram que a prisão foi derrubada pelo terremoto, e aquele carcereiro, ele ficou apavorado. Ele queria se matar. Suicídio. Paulo e Silas disse para ele, não faça isso. Não mate. Não se mate. Ele foi liberto, livre do suicídio, perdão. Ainda o apóstolo Paulo enfrentou o risco da morte, mas resistiu. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, versículo 8 a 9. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. O sofrimento que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida, é morte. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas sim em Deus, que ressuscita os mortos. Entretanto, esses homens não deram cabo de sua vida, resistir à tentação.
Todos nós somos tentados a acabar com a nossa vida, acabar com o nosso casamento, acabar com a nossa história, por causa das nossas lutas. Vai passar. Não se entrega. Resista. Interessante que quando você está passando um momento como esse, não ande sozinho. Não ande como? Não, comumente, quando a pessoa passar por alguma situação difícil, o que ela faz? Se isola. Dentro de uma família, se isola. Não quer mais ser sociável. Ela se isola, a pessoa. Chega em casa, entra no quarto. Chega em casa, entra no quarto. Aquela sociabilidade que havia na família, sentar na sala, tomar um café, conversar, jantar, tomar uma refeição junta, não. Ela entra em casa, todo mundo está sentado aqui, na sala ou na cozinha, ela prefere ficar no quarto. Já um sinal que não é muito bom, não. Ou alguém vai atrás dela, chama ela para entrar, para vir juntos, para estar junto com outras pessoas. Não fique sozinho. Observa o seu meio de convivência, as pessoas que estão se isolando. Alguma coisa que não está bem. Dê atenção, dê ombro para essas pessoas. Conversa. Talvez por causa da desconfiança a pessoa não vai conversar logo de cara. Mas dá atenção para essa pessoa. Vai atrás dessa pessoa. Toma a iniciativa de bater um papo com essa pessoa. Ouça mais do que você falar. Estou aqui te oferecendo meu ombro para você chorar. Estou aqui para você falar. Fala o que você precisa falar. Desabafa. Estou aqui para você, para te ouvir. Não vai atrás de julgamento. Não vai julgar outra pessoa porque está diferente. Julgamentos não ajudam ninguém. O que ajuda é dar ombro, amigo, dizer, estou aqui. Pode falar. Quer chorar? Chora. O que está precisando? Amém? Presta atenção nos ambientes que a gente vive. Entre familiares, amigos, até amigo de WhatsApp. Alguém sair do grupo, pergunta, o que houve? O que houve? Está triste por quê? O que aconteceu? Quem está com depressão ou com ideia suicida, nem sempre vai pedir ajuda. Mas a gente que tem que observar, discernir e analisar, poxa vida, aquela irmã era tão simpática, aquele irmão era tão simpático, muito seletivo, muito empático, mas de repente está mudando. De repente não está falando mais, alguma coisa está acontecendo. O que você vai fazer? Vai julgar? Não é para julgar. Vai atrás, liga, vai visitar, vai fazer surpresa para ela, para essa pessoa. É isso que a igreja precisa. É menos, mais pessoas amando e menos pessoas julgando. Porque nós achamos o seguinte, um crente não pode pode enfrentar depressão, um crente não pode ficar triste, porque se ficar triste é pecado, se ficar triste é um derrotado, não tem força. Não, isso. Não julga dessa maneira, dessa forma. Mas Deus está permitindo isso para te treinar, para você confiar nele, exclusivamente nele. Também na Bíblia, menciona o nome de algumas personagens que não resistiram ao suicídio. Abimeleque é uma dessa pessoa, não resistiu ao suicídio. Juízes capítulo 9, versículo 54. Foi muito ferido por uma pedra de moinho, lançada contra ele por uma mulher. Pediu ao seu escudeiro que o matasse, para evitar a vergonha. Então se matou. Abimeleque, perdão. Outra, Saul. Depois de haver sido gravemente ferido em batalha, tirou a própria vida. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. E o seu escudeiro jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. No versículo 5. Essas mortes foram motivadas pelo temor daquilo que o inimigo lhe poderia fazer. Suicídio. Aitofel, um dos conselheiros de Absalão, enforcou-se depois de saber que o rei rejeitaria o seu conselho.
2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Zinri tornou-se rei depois de um golpe de Estado, mas ao perceber que o povo não o apoiava, foi à cidadela do Palácio Real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. 1 de Reis, capítulo 16, versículo 18. E Judas, famoso Judas que nós conhecemos, ou melhor, que vamos falar, está na Bíblia, ficou tão desorientado emocionalmente depois de haver traído Jesus, que acabou se enforcando. Mateus 27, versículo 5. E a última aqui, não aqui dentro da prioridade de importância, mas também faz parte. Sansão tirou a própria vida e a de muitos inimigos ao fazer com que um edifício todo ruísse. Juízes capítulo 16, versículo 29 a 30. Todos esses suicidas, é Deus que vai julgar essas pessoas. Cada um vai ter a recompensa que merece diante do Senhor. Fora para o céu, não sei. Não sei se for para o céu, para então estar no inferno. Mas a única coisa que eu sei é que cada um vai ser julgado de acordo com a obra que fizer. Deus, Ele é o único doador de vida. E Ele que dá e Ele a tira. Repita comigo, Deus é o único doador de vida. E Ele a dá e Ele a tira. Eu não tenho direito de tirar a minha vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Esse direito é só de Deus. Ele que deu, Ele que vai tirar ela. Não importa a batalha que estou enfrentando, não importa. Se Ele vai me permitir sobreviver nessa batalha, eu vou enfrentar essa batalha com a cabeça erguida. Se Ele me permitir que eu morra, e Ele me deixou para morrer, eu vou morrer à vontade dEle. Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz sobre isso. Deus, Ele é doador da vida. Ele dá e Ele tira a vida. Confie nele, com seus dias. Lembre-se do caráter e da autoridade dele. Outros crentes são úteis para nos lembrar da verdade e peça a eles que te lembra da verdade. Suicídio pode ser também hereditário na família. Domingo passado eu estava perguntando para os alunos que aquelas famílias, aqueles irmãos que têm histórico de suicídio em casa. Há alguém aqui entre nós, você tem histórico de suicídio na sua família? Do lado do seu pai, da sua mãe? Há um espírito de suicídio que segue as gerações. No passado, seu pai e seu avô, se matou. Mas o demônio não morreu. Esse demônio vai seguindo aquelas gerações futuras, que naturalmente vão levar as próximas gerações a suicídio. O que faz, pastor? É repreender, quebrar a sentença, a herança que eu recebi, pelo meu sangue, pela minha família. Deus vai te libertar com isso. E também existe espírito de morte que vive perseguindo a pessoa se matar. Não é uma herança familiar. Não estou com depressão. Não estou sentindo para me matar. Mas de repente sou tomado pelo espírito de suicídio. A tendência dessas pessoas vive sonhando com morte. A pessoa vive sonhando com morte, o tempo todo. Tempo todo. Tempo todo. Morte. Morte com pessoas que já morreram muitos anos atrás. Tempo todo. Tempo todo. São algumas
alguns avisos, alertas que estou dando aqui para vocês, tentar se ligar em relação a isso. Eu não posso viver a vida que você vive. Estou te dando ferramentas para você acordar, para você se livrar, para não cair nessa mazela, nessa história que não, vou morrer, vou descansar. Cai nessa. Não cai nisso, não. Mentira. Mas viva a vida. Enfrenta a luta com o Senhor Jesus. Ele vai lutar por você. Ele luta por mim. Ele luta por você. Você não está sozinho. Deus está com você nessa luta. E junto com Deus, você é maioria. Você vai vencer essa batalha, com certeza. Então não se entrega. Não se renda. Não, acabou a minha vida. Não, não acabou não. Não acabou não. É uma fase que você está enfrentando. Vamos ficar em pé, por favor. É um assunto que é muito extenso. Felizmente o nosso tempo é extremamente limitado. Primeira oração que eu quero fazer aqui, aproveitando agora, é orar por você. Não precisa vir aqui na frente, não. Você que tem um histórico de suicídio na família.